Oi, pessoal, aqui é o escritor Gabriel Sampaio e esse é o terceiro vídeo de uma série de pequenos bate-papos e entrevistas que eu estou fazendo. Essas entrevistas, elas são para falar um pouquinho do meu trabalho com esse livro aqui, o Exidium, que já foi lançado há algum tempo, mas está ganhando agora uma edição em e-book pela Amazon. Hoje quem vai fazer as perguntas é a minha amiga, escritora e instagramer, a Bruna Brasil. Podemos começar, Bruna? Oi, podemos sim. Oi, gente. Eu queria fazer algumas perguntas em relação a esse livro e as influências que ficam, assim, marcantes nele sobre Star Wars, que é uma das coisas que a gente gosta em comum, inclusive você que me apresentou a esse universo alguns anos atrás. E eu queria focar esse vídeo nessas perguntas. Em primeiro lugar, assim, de maneira geral, como que Star Wars te inspirou em Exidium? O Star Wars, ele me marcou demais, é uma coisa que eu amo até hoje, apesar dos altos e baixos, e na minha infância, desde muito cedo, eu acho que ele me mostrou as possibilidades quase infinitas de um cenário que é uma galáxia inteira. Então, com certeza, o cenário do Exidium lembra um pouco o cenário do Star Wars, tá? Embora a história seja bem diferente. E aí a gente tem também uma particularidade do livro que eu acho muito interessante, que são as diferentes culturas e raças que a gente tem. E eu queria saber se essas culturas você se influenciou mais em culturas também do Star Wars ou se foram mais em culturas humanas, nossas, adaptadas, como é que foi? Com certeza os povos que aparecem no Exidium, eles são inspirados nos povos reais do nosso mundo real, né? Então tem lá os Actidianos, que são ligeiramente inspirados no povo europeu, um povo que se preocupa muito com as aparências, com o luxo, né? E tem os Christianos, que é o outro povo humano da história, que são muito mais inspirados nos povos africanos e egípcios, tá? Que eles têm uma preocupação muito grande com o espiritual, com algumas estruturas sociais ali e convenções sociais que lembram mais as africanas do que outras qualquer. E lógico que tem os alienígenas, que são uma mistura de muitas coisas, né? Os tirinianos, por exemplo, de um reino estelar chamado Aliança Magna, eles são uma mistura muito louca de vikings com espartanos, porque eles são guerreiros, e então acho que é por aí. Sim, a gente tem também um outro aspecto, que é o vilão marcante que a gente tem nesses dois universos, né? Tanto de Exidium quanto de Star Wars. Inclusive os dois com V, né? O Byron e o Vader. E eu queria saber se existe, se você se inspirou de certa forma no Vader e se sim, como que você fez para distanciar um do outro e se eles têm alguma característica em comum, assim? Eu acho que o que eles têm realmente em comum é a pronúncia do nome, né? O Vader, e com certeza o som do Vader influenciou quando eu pensei no som do Byron. Uma curiosidade é que o nome Byron vem de um poeta, o Lord Byron, que por acaso foi amigo da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. Então veio daí o nome Byron. Mas, além disso, o que eles têm em comum é uma presença muito marcante. Todas as cenas que o Vader aparece são muito marcantes, as pessoas param e prestam atenção no Vader. E o Byron é a mesma coisa. Mas, tirando isso, eles são personagens muito diferentes, porque o Vader ele é um soldado perfeito, que obedece a alguém, né, que é o mestre dele, e o Byron não. O Byron é o próprio mestre de si, né? E ele vai ficando louco, cada vez mais viciado na história. Então eu diria que o Byron e o Vader são bem diferentes, sim. Sim. Outra coisa muito interessante no livro é a dicotomia entre o Ven e o Byron, né? Eu queria saber como que foi. Se você teve alguma inspiração em Star Wars para fazer essa dicotomia ou foi uma coisa de fora? Sim, com certeza o Star Wars e muitas outras histórias que eu amo me influenciaram a falar desse tema, o bem e o mal. Né? O bem e o mal ele está em muitas das histórias que eu amo, Senhor dos Anéis, Star Wars, as grandes sagas de ficção científica que eu li, que às vezes não tratam do bem e do mal assim, dessa forma tão separadinha, bonitinha,
Mas o bem e o mal é um conflito que mexe com a gente desde pequeno, mexia muito comigo e ainda mexe, né? Até a lenda de Korra tem isso, que faz muito bem quando ele fala de luz e trevas. Então, sim, o Star Wars influencia na escolha de falar sobre o bem e o mal, mas o Ezidium tenta falar de bem e mal, mostrando que não é tão simples quanto parece. Sim, vai até o final, inclusive essa temática vai do início ao fim, muito legal. E última curiosidade aqui é sobre Nova Pax, né, e os Novans. O que te inspirou a criar e se eles representam alguma coisa, assim, sei lá, ou metaforicamente, enfim. Os Novans é uma coisa que eu não falo muito quando eu estou divulgando o livro, porque eles são uma surpresa muito legal que aparece lá pelo capítulo 6, 7. E o que eles representam é a importância do conhecimento e da reflexão no nosso mundo, né? Nós estamos numa época de muita fake news e desinformação e ódio ao conhecimento também, então eu acho que ainda está bem atual eu ter um povo na minha história que representa a filosofia, o pensamento e como essas coisas fazem diferença. Não é à toa que é uma sociedade utópica no meio de uma história com um cenário de caos intergaláctico, né? Bom, obrigada pelas respostas aí, pelas curiosidades, e é isso. Então, Bruna, muito obrigado. Se você não tem mais nenhuma pergunta, agora eu vou falar rapidinho sobre onde encontrar o Ezidium, e aí você pode falar um pouco sobre o que você faz como escritora e como Instagrammer também. Para quem quiser conhecer o Ezidium, o site oficial do livro é livroezidium.wordpress.com, o link vai estar embaixo do vídeo. E na Amazon é só você pesquisar e-book Ezidium. Bruna, de novo, muito obrigado. Conta aí um pouquinho sobre o que você faz. Eu que agradeço. Eu tenho um Instagram de resenhas de livros e às vezes também de filmes, séries, que é o Quer Que Resenhe. E o meu Instagram pessoal, que é a autora Bruna Brasil. E além disso, tem duas coletâneas de poemas lá na Amazon, que é Para Todas as Mulheres que Já Viveram e o A Sós. E um conto também, que é a Cabana das Orações, que é um conto sobre vingança. E é isso, obrigada por me convidar, fiquei muito feliz. Nada, foi um prazer, viu, Bruno? É sempre legal bater papo com gente que já leu o livro e ainda fala do livro que nem você. Para quem está assistindo, tchau, tchau. É só acompanhar nossas redes aí para você saber um pouquinho mais.